Olá, o meu nome é Marcelo Nogueira e esse é o canal Clube dos Elétrons. Muito bem, dando continuidade à aula anterior em que eu abordei a primeira lei de Ohm, hoje iremos abordar a segunda lei de Ohm, que se trata de resistividade e resistência. Aqui eu quero destacar para os senhores dois materiais que são aplicados para a construção de condutores elétricos, o cobre e o alumínio. Aí muitos vão dizer, Marcelo, mas o cobre e o alumínio são bons condutores de eletricidade. Correto, corretíssimo, são ótimos condutores de eletricidade. Mas mesmo sendo bom condutor de eletricidade, eles oferecem uma pequena resistência à passagem da corrente elétrica. E eu vou explicar isso melhor para os senhores. Existe uma definição, você chega a esse valor de 0,0172 para o cobre e 0,0285 para o alumínio. O que é isso? É a sua resistividade. Mesmo eles sendo bons condutores, eles ainda oferecem uma pequena resistência à passagem da corrente elétrica. E aí, Marcelo, você que definiu esse valor? Não. Esse valor ele é obtido através da seguinte situação. Se pega um material com 1 metro de comprimento, com 1 milímetro quadrado de seção transversal e numa temperatura de 20 graus centígrados. Essas condições ideais elas são feitas em laboratório. E o que eu quero abordar nesse momento, quando eu disse a respeito de resistividade e resistência, é que o condutor elétrico, por melhor que ele seja com relação a conduzir a sua energia através dele, ele oferece uma pequena resistência. E essa resistência ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui. R é igual a ρ vezes L sobre S, aonde ρ é a resistividade do condutor, L é o comprimento e S a seção transversal. Então vamos criar uma situação hipotética em que eu tenha 300 metros de condutores. Então vamos chegar da seguinte conclusão. Eu estou criando aqui uma situação hipotética. Eu tenho aqui, eu quero saber a resistência de um condutor. O condutor vai ser o cobre que eu vou utilizar, porque é o mais utilizado para se produzir condutores elétricos. Então vamos dizer que é o seguinte, eu tenho aqui 0,0172 vezes, vamos dizer que eu tenha 300 metros de condutores. 300, vamos dizer que o condutor seja de 4 milímetros. R é igual a 0,0172, aqui ficará vezes 75. R é igual, vamos lá, vou aproveitar aqui uma calculadora. R é igual a 1,29 ohm. Então, o que eu verifiquei aqui, por mais que o cobre seja um ótimo condutor de energia elétrica, ele irá oferecer uma resistência de 1,27 ohms, uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, se ele tiver um comprimento total de 300 metros. O que você quer dizer, Marcelo? Existem profissionais da área elétrica que dizem o seguinte: se você tem a sua casa e a tua casa é alimentada por 127 volts, se você aumentar para 220, o teu consumo diminui. Gente, esse valor, eu não vou entrar no mérito dos cálculos, é muito irrisório a nível de uma residência elétrica comum, tradicional, que nós temos. Não vai fazer quase diferença nenhuma. Agora, no que diz respeito à linha de transmissão, a transmissão de energia de longas distâncias, isso fará uma enorme diferença. Vou deixar para abordar esse assunto quando eu for falar sobre dimensionamento de cabo, que aí eu posso abordar com mais propriedade esse assunto. Vamos continuar sobre o cálculo da resistência e o que vai influenciar para a resistência ficar maior ou menor, tudo bem? Então, muito bem. Vocês viram que eu tenho um cabo com 300 metros com uma seção transversal de 4 milímetros e o valor que ele me deu foi de 1,27 ohm. Vamos calcular, ao invés de 4 milímetros, como eu havia colocado, que o diâmetro do condutor fosse 10 milímetros. R é igual a 0,0172 vezes 30. Daria uma resistência de 0,51 ohm. Então parece que ficou bem claro para os senhores que quando eu aumento o seu comprimento, a resistência ela tende a aumentar. Mas quando eu aumento a bitola, a resistência começa a cair. Corretíssimo.
que vocês pensaram. Qual seria a forma de atenuar essa resistência em função da distância? Seria instalando um condutor com uma bitola maior. Eu só quero que vocês entendam isso, no que diz respeito à segunda lei de Ohm. Qualquer outra coisa, eu quero abordar no seu momento certo. Quando eu for abordar a questão de dimensionamento de cabo, cálculo através da queda de tensão e cálculo através da capacidade de corrente, isso está ligado a dimensionamento de cabos elétricos. Então, eu vou abordar esses dois temas. Como é que eu faço para dimensionar um circuito através da queda de tensão? Como é que eu faço para dimensionar um circuito através da capacidade de corrente? Aquele que me oferecer a melhor condição de transmitir essa energia de forma segura, essa é o que eu vou optar. Isso será no tema futuro. Eu espero que essa aula tenha sido de fácil entendimento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, vocês coloquem lá as suas observações, tá? E muito obrigado, fique com Deus, até a próxima videoaula.